Os assuntos são os mais variados. O primeiro deles, eu acho que é o mais fundamental, e o que a gente tem que levar em consideração, é que o Supremo Tribunal passou perto, né, de rasgar a Constituição, mas não rasgou. Essa história de reeleição, tanto do Maia como do Alcolumbre, eram termos que não deviam ser nem discutidos. A partir do momento que está escrito no regimento e na lei pétrea da nação, você não pode discutir uma coisa para ser mudada no meio do caminho, uma regra a ser mudada no meio do caminho. Senão deveriam ter mudado também as eleições municipais. Não é? Todo mundo diz que, não, nós não vamos mexer na Constituição e por isso vamos aprovar eleições. E as eleições colocaram o país muito mais em risco do que, obviamente, naturalmente, apenas uma eleição. Apenas que eu digo é porque um negócio localizado no Congresso Brasileiro, né? Dos caras que acham que representam o povo brasileiro. Há muita gente que está lá, não me representa, não representa você. Representa, aliás, o lado do mal e alguns deviam estar na cadeia, esse é o grande detalhe. Mas as eleições brasileiras, municipais agora, colocaram, como lá nos Estados Unidos, em risco milhões de pessoas. É que nem lá e nem aqui, os caras estavam preocupados com pandemia. Os Estados Unidos estão pagando a conta altíssima agora. É que aqui, 2 meses antes das eleições, 1 mês e meio, esqueceram da pandemia. Disseram que não tinha mais pandemia, a gente conseguiu a cura da pandemia. Então, o natural seria... eu estou sempre usando o exemplo do Calil, porque me parece que foi o cara que mais administrou bem a pandemia lá em Belo Horizonte. Falou, Datena, agora eu posso te falar, né? Agora que eu estou eleito prefeito, eu posso te falar. Eu era contra eleições no meio de uma pandemia. Diz a ciência e o foco, e lá ele observou a ciência e o foco, não fez hospital de campanha, não gastou zilhões com respiradores, nem com EPIs que não chegaram, não se corrompeu e não deixou ninguém do governo dele também se corromper, apesar de contratos emergenciais que estavam em vigor. Lá ele tratou a pandemia de uma forma tal que ele foi eleito no primeiro turno com a maior diferença para o segundo colocado no Brasil. Então ele falou, Datena, o mais lógico seria que os candidatos, os prefeitos atuais, tivessem os seus mandatos esticados em mais 2 anos, para não aglomerar a gente na rua, para não provocar ainda mais esse vírus que está realmente acabando com a nossa economia e matando pessoas pra caramba. Isso seria o mais lógico à luz da lei. Só que aqui não. Aqui no Brasil, né, de uma forma geral, aqueles que criticaram o Bolsonaro fizeram tudo igual o Bolsonaro fez lá no começo, andando sem máscara, fazendo campanha e provocando aglomeração. Todos eles que foram para a rua e fizeram campanha. O Calil fez campanha da casa dele. Não é? Então se esqueceu da pandemia, o que prova que há um cinismo político desgraçado no Brasil. Há um cinismo político enorme do país. Né? A maioria desses caras não pensa em povo coisa nenhuma. Não pensa em administrar para o povo e pelo povo coisa alguma. Pensa em administrar muitos para o bolso e pelo bolso, outros para questão de conveniência política e poder. Mais nada. Você já está careca de saber disso, né? Mas foi importante a decisão do Congresso Brasileiro em não alterar as regras do jogo em relação às eleições do presidente da Câmara e do presidente do Congresso. Mas vão eleger os caras aí do lado do Bolsonaro, mas vão eleger gente do governo aí que tenham capacidade, competência de eleger o melhor, não é? Que tenham capacidade e competência de não escolher gente ruim, porque de gente ruim nos representando já estamos cheios. Então que elejam gente capaz de representar o povo brasileiro. Se o que tem para representar o povo brasileiro é o que tem de ruim no Congresso, então nós estamos literalmente perdidos. Mas ficar rasgando Constituição toda hora, obviamente que não é correto, não dá certo e absolutamente é ilegal e antidemocrático acima de tudo.
né? Agora, que esses caras tenham consciência para escolher quem é que vai dirigir a Câmara, quem vai dirigir o Senado brasileiro, porque a gente já está cheio de picaretas que dizem que nos representam. Muitos desses caras se julgam imortais, e são mesmo, porque eles se imortalizam em cargos, né, com currais eleitorais e que ainda existem no Brasil, se utilizando de uma série de detalhes que na realidade vão na contramão da história e metem a mão em eleição, compram votos e daí por diante, né? Por isso se eternizam como autênticos dinossauros da política. Pelo menos nessas eleições municipais, nós tivemos ventos novos, com gente nova sendo eleita e muitos com capacidade. Não significa que um jovem não tenha experiência política. Não significa que o ACM, que nasceu dentro de uma família política, não tenha experiência política, é um grande articulista. O Bruno foi criado dentro do Palácio dos Bandeirantes, pelos avós. E o avô dele era um grande político, o Mário Covas. Então é jovem, mas tem experiência política e pode esperar o tempo certo, talvez até para cargo de presidente da República. O filho do Eduardo, que nós entrevistamos aqui, um garoto também, lá no Recife, tem gênio político, fala com uma capacidade, como o pai falava, e entende de política. Então a gente está elegendo muita gente jovem que, ao lado de políticos experientes bons, talvez salvem a nação. A coisa que mais me deixou feliz no dia de ontem, que ontem, pela primeira vez nos últimos tempos, eu fiquei parado sem fazer nada. Eu fiquei aqui em casa, vendo televisão, assistindo televisão e ouvindo rádio e lendo alguma coisa. Primeiro que a gente está preocupado com os amigos que estão confinados com a Covid. As pessoas estão desesperadas mesmo, não é? Estava ouvindo agora um médico falar sobre a saúde psicológica da Polícia de São Paulo. Bom, a saúde psicológica da Polícia de São Paulo começa pelo fato da Polícia de São Paulo receber um salário que é inominável, que é ridículo, que é grotesco e que não pode um profissional de segurança que atua contra bandidos armados até os dentes com .50, com armas pesadas, não pode um cara desse receber um salário que ele recebe. Ah, Datena, mas o brasileiro ganha mal de uma forma geral. Ganha mesmo, devia ganhar muito mais. Né? Não sei como é que vai ficar durante a pandemia, mas o salário da polícia é ridículo. É ridículo. O vereador vive dizendo que é a melhor polícia do Brasil. O que adianta se os policiais ganham uma mixaria, uma droga? Então isso ajuda o cara a enlouquecer. Se ele não tem dinheiro para pagar a conta e ele tem bandido para correr atrás e trocar tiros, é claro que ele fica mal psicologicamente. Mas além dos policiais, eu acho que todo mundo está esgotado. E o cara, quando pega a doença, então, e fica em casa, mesmo que ele seja assintomático, ele começa psicologicamente a sentir alguma coisa. E conversando com um amigo em particular, eu fiquei muito preocupado, porque essa doença provoca um desespero terrível na pessoa. A pessoa não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer, fica desesperada. Né? E tem que ter um controle emocional enorme, porque senão, Deus me livre e guarde, perde a cabeça mesmo, quase como perderam esses policiais que andaram arrumando confusão, policiais civis e militares, que quase perderam a cabeça, porque eu digo, andam no fio da navalha. No fio da navalha andamos todos nós. Por outro lado, a conversa terminou de uma forma tão legal, porque à noite eu discutia o resultado do Liverpool com o Philip Keane lá em Londres. E o final da conversa dele, depois que a gente falou de futebol, que o time do Mourinho, que é um time que joga na retranca, sempre jogou, o Tottenham, né, que não tem protagonismo no campeonato inglês há muito tempo, pode ser campeão. A gente discutia sobre isso, mas o Felipe colocou uma frase no final da mensagem dele para mim, que me deixou muito, mas muito feliz. Né? Essa frase, ele não colocou assim, mas se chama esperança. Né? Porque ele disse assim, tá perto de acabar o fim do mundo.
Porque lá no Reino Unido, onde ele está, Felipe Killing, eles começam a vacinar acho que amanhã, não é? Então, a vacina é a chance, é a oportunidade que a gente tem de vislumbrar alguma coisa melhor. Porque tudo que está acontecendo de ruim no Brasil hoje, juntado ao que a gente já tem de ruim há muito tempo, que os pobres sempre se ferram, os mesmos sempre pagam a conta, não há emprego. Já antes da pandemia a gente estava quebrado por causa de um governo desastroso da Dilma e outros governos que para trás não funcionaram, né? E uma roubalheira desgraçada que tem nesse país, gente metendo a mão na grana e não pensando no povo. O ano passado, para o Brasil, foi um terror. Foi o pior ano econômico do Brasil, né? E não tinha pandemia, não tinha vírus. Tinha o vírus da falta de vergonha na cara, da roubalheira. Esse vírus a gente tem desde que as caravelas chegaram aqui e começou-se a colonização do Brasil, né? Claro que não por causa dos nossos irmãos portugueses. Aliás, o Cabral errou o caminho. Se ele soubesse que ele vinha para cá, eu acho que ele ia para outro lugar. Mas o ato de roubar, de meter a mão, veio desde a época do Império do Brasil e continua esse tempo todo, infelizmente, né? Infelizmente continua. Nós brasileiros, a gente tem uma história muito ruim com essa história de contas públicas, de meter a mão no sagrado dinheiro do povo achando que o dinheiro é do político, tá? E o cara vai dormir tranquilo achando que roubar é legal, que roubar mas fazer é legal, né? Isso é verdade, isso é histórico. Enfim, mas o pior é que depois desse ano econômico ruim, terrível, foi o pior ano da história do Brasil, já com milhões de desempregados. Muita gente deixou de procurar emprego porque não achava mesmo e fez lá o seu trabalhozinho informal, que até estava dando certo, né? Pegou um negócio, começou a vender marmita, abriu um restaurantezinho pequeno, né? Começou a fabricar tapetes em casa, começou a vender o que podia e começou a se livrar de uma coisa chamada fome. Aí veio o vírus e acabou com pequenas, médias, microempresas, e quem conseguiu se livrar do fantasma do desemprego e conseguiu um emprego informal afundou junto com o vírus, e por isso que o Brasil está nessa situação terrível, já vinha muito mal, e deu azar de, depois do pior ano econômico da sua história, entrar, né, nessa espiral econômica terrível que o mundo está. Deus nos ajude, mas a vacina é o caminho, é o começo. E aqui no Brasil, enquanto a gente ficou brigando por causa de duas vacinas, né, a do Bolsonaro e a do Dória, apareceu a da Pfizer, BioNTech, e da Moderna, mas principalmente a da Pfizer BioNTech, que os caras estão tentando de todo jeito negociar com o governo brasileiro, mas que não estão conseguindo. O governador da Bahia acredita que vai dar certo. Eu espero que dê também, porque não me interessa a vacina do Dória, do Bolsonaro, sei lá de quem seja a vacina do Ratinho no Paraná. O que me interessa é a vacina. Mas com essa polarização da vacina por causa das eleições presidenciais, a gente vai perdendo o bonde da história. Tanto que a gente podia ter negociado com a Pfizer BioNTech bem antes, muito antes disso aí tudo, né? E a gente deixou passar o bonde da história. Tomara que isso acabe, que a gente consiga as vacinas necessárias para livrar o povo brasileiro, como o mundo inteiro, desse fantasma terrível do vírus. O diacho é que a política até nisso atrapalha. O diabo é que até nisso a política mete o dedo. O diabo é que a vaidade anda bem ao lado da política, né? Você não consegue discernir o que é política, o que é vaidade, o que é poder. É aquela história, dê o poder a um cara para você ver quem é o cara. E assim é o político. Ele briga mais por ele do que por você. Essa é a grande verdade. E digo isso até em relação ao político bom, ao honesto, aquele que não rouba. A política exacerba uma coisa chamada vaidade. Não adianta o cara ser bom, mas pensar primeiro nele, depois dele, depois dele, depois dele,
depois na família dele, depois em você que votou nele. Tanto que os grandes líderes do mundo sempre se destacaram por uma palavra chamada humildade e que a maioria desses caras que a gente conhece na política nacional não tem. RB, fechada com você.